Olá, pessoal! Estamos iniciando a segunda parte da nossa entrevista com o psicólogo Alcides Guerra. No início da entrevista, você comentou o que leva a pessoa a ter a síndrome do pânico pode ser um trauma que a pessoa passou na vida, então ela pode ter perdido um familiar, ou a perda ou o término de um relacionamento, mas existe a possibilidade de ser algo genético também? Bom, na verdade é um conjunto de causas, né? Uma das causas realmente são mudanças assim muito fortes na vida, né? Uma perda de um ente querido, uma separação difícil, uma coisa que é o estresse pós-traumático, e quando a gente tem um trauma muito forte, a gente leva um período para se recuperar, porque vem assim flashes, né, de lembrança daquele trauma e o corpo desencadeia assim essa reação de luta ou fuga, produz adrenalina como se estivesse vivendo aquilo de novo. Então a pessoa fica mais predisposta quando ela tem um trauma, né? Se a pessoa assim ela tem o que é chamado de transtornos neuróticos, né? Uma pessoa que tem fobia, uma pessoa que tem aquilo que é chamado TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, qualquer assim tipo de transtorno neurótico, né? Predisposição assim a ter crises de nervos ou somatizações, porque daí a pessoa vive com mal-estar, com desconforto no corpo. Então, a pessoa já fica predisposta, né, a ter isso. Mas, além disso, tem muito assim a ver também com a personalidade da pessoa. Então, foi descoberto que pessoas que têm tendência à síndrome do pânico são pessoas assim que querem um bem-estar absoluto do seu corpo, né? Então, é como se fosse um perfeccionismo em relação ao seu corpo. A pessoa quer sempre estar bem e não ter nenhum desconforto, como se ela quisesse sempre controlar as suas sensações e estar sempre bem. O que é muito difícil, porque o nosso corpo ele é um sistema e ele vive assim, desequilibrando e equilibra de novo, né? E outra coisa é que pessoas assim que são mais hipocondríacas, né? Quer dizer, pessoas que na sua educação elas foram assim criadas por pais que sempre preocupados com doenças ou pessoas que conviveram com pessoas doentes, então elas são muito preocupadas assim com doenças graves. Então elas prestam muita atenção em algum mal-estar físico e vê aquilo como muito grave, né? Às vezes sem procurar informações para ver se aquela doença é possível ou não, a pessoa já faz uma tempestade em copo d'água, né? Mas a questão assim genética, né? Então o que já foi estudado é que pessoas que têm prolapso da válvula mitral, que é um problema que não é grave no coração, faz a pessoa ter mais taquicardia. Então são pessoas mais propensas, né? E, enfim, tudo que a pessoa assim tiver de predisposição genética, por exemplo, a pessoa já nasceu com tendência a problemas respiratórios, já nasceu com predisposição a problemas gastrointestinais, né? Ou a enxaqueca, ou tudo que a pessoa já nasce com aquela tendência, então vai desencadear, né, a síndrome do pânico. Então, a questão genética, né, ela ainda talvez não é muito estudada assim, do ponto de vista da psicologia ou da psiquiatria, porque existem outras prioridades, outras doenças mais graves que são estudadas, né, tipo câncer, diabetes ou hipertensão. Mas eu acredito que quanto mais a ciência vai avançando, provavelmente vai ser descoberto que também tem uma predisposição genética. Mas não quer dizer que se uma pessoa tem crise de pânico é porque os pais também tiveram crise de pânico.
né? Pode ser ou pode não ser. O pior momento são aqueles 10, 15 minutos que a pessoa está passando pela crise de pânico. E quando você comentou, os principais fatores que desencadeiam essa crise são em relação aos medos que a pessoa tem com as reações do corpo. Então a pessoa tem aquela aceleração no coração, uma falta de ar. Tudo isso acaba alimentando uma crise. Então a pessoa sai correndo querendo ir para o hospital porque vai pensar que vai ter um infarto, ela vai desmaiar. Então nesse momento delicado, o que as pessoas podem fazer para evitar esses pensamentos catastróficos e aceitar as reações do corpo como algo mais natural? É muito importante não ficar prestando atenção nas sensações corporais, porque daí a pessoa vai interpretar de maneira catastrófica e vai virando aquela bola de neve. Então, por isso, é muito importante a distração, né? Então, a primeira coisa é aceitar a crise e não lutar contra, porque seria como que uma contradição. Quanto mais a pessoa quer sair daquilo, quanto mais ela não aceita, ela quer fugir, ela quer buscar um alívio rápido, mais a crise aumenta. Então, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que aceitar, né? E outra coisa, assim, interessante é justamente parar de olhar para dentro e olhar para fora, que seria contemplar as coisas à sua volta, né? Além de aceitar, né, a crise e contemplar as coisas à sua volta, é justamente continuar a fazer aquilo que a pessoa estava fazendo, né? Seja trabalhando, seja se divertindo. Então, continuar agindo em cima da ansiedade, né? E acreditando que daí ela vai passar. Fora isso, a pessoa também ela tem que respirar fundo e soltar o ar bem devagar, porque soltando o ar bem devagar vai acionar lá o sistema de recuperação, né? Então, e também a pessoa não deve ficar assim achando que aquilo vai desaparecer por completo, né? Quando que vai voltar, não deve ter essa preocupação. Agora, se a pessoa está sendo medicada, né, que a princípio é bastante indicado, embora tem pessoas que não aceitam medicação, isso é uma opção de cada um, mas os médicos, principalmente o psiquiatra, ele receita um ansiolítico, né, que é um calmante sublingual. Então, quer dizer, na hora da crise, a pessoa percebeu aqueles primeiros sinais, ela já coloca o calmante debaixo da língua, né? E daí vai fazendo todos esses procedimentos, né? Aceita, não luta contra, começa a olhar para fora, começa a contemplar as coisas à sua volta, continua a fazer o que estava fazendo e muda a respiração, né? Porque assim, a respiração ofegante, rápida e curta é uma das coisas que contribui muito na crise. Porque o que acontece, né? Quando a gente respira assim rápido e curto, então vocês sabem que a respiração serve para a gente pegar o oxigênio e mandar para o sangue e eliminar o gás carbônico. A respiração rápida e curta faz com que entre muito oxigênio sem precisar e sai muito gás carbônico também sem precisar, né? Então, nessa hora, inclusive assim, quando a pessoa percebeu que ela está respirando rápido e curto, então ela já vai fazer isso, ela vai respirar pelo nariz e soltar bem devagar pela boca. Mas tem uma técnica muito interessante que é chamado respirar nas mãos, porque quando você respira nas mãos, então o gás carbônico ele não sai tanto, ele retorna. Então, inclusive, muitos médicos usam essa estratégia. Quando um paciente está num pronto-socorro, eles inclusive mandam respirar num saquinho, né?
Porque se você respira num saquinho, então ali vai ficar o gás carbônico que está faltando. Então daí ele retorna para o organismo e equilibra as taxas de oxigênio e de gás carbônico. Então, essa é outra técnica interessante. Mas fora isso, né, a pessoa também tem que questionar os seus pensamentos. Então, isso é uma outra coisa que dá para fazer. Então, como questionar os seus pensamentos? Então, aquelas coisas que eu já falei, né? Pensar que não vou morrer disso, isso vai passar em torno de 20 minutos, né? E a pessoa, assim, tem que entender, né, que é uma situação, assim, que não é tão perigosa quanto ela imaginava, né? E a pessoa, então, tem que ir aprendendo com tudo isso. Ela tem que pensar assim, eu vou aprender maneiras de lidar com isso, né? Eu vou conseguir superar isso. E talvez tudo isso que está acontecendo comigo é um aviso, assim, de que eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que aceitar as coisas como são, eu tenho que ser menos perfeccionista, eu não posso controlar tudo na minha vida. Então, é ir mudando os pensamentos, né? Então, essa questão de pensamentos, né, que é uma das coisas que a terapia cognitiva trabalha bastante, que a terapia cognitiva diz o seguinte, o que é cognição? Cognição é a interpretação que a gente dá para os acontecimentos diários, né? Então, a interpretação são os nossos pensamentos, e a gente tem milhares por dia. Então, sempre é assim, ó, acontece alguma coisa, daí a gente interpreta, que são os pensamentos. Depois do pensamento vem a emoção, medo, raiva, tristeza. E depois da emoção vem o comportamento, né? Explodir de raiva, se isolar, fugir da situação. Então, a gente sempre tem que tentar trabalhar os nossos pensamentos, né? Então, como que a gente faz isso? É o que é chamado de autoquestionamento. Então, autoquestionamento é perguntar para si mesmo assim, que provas eu tenho para chegar a essa conclusão, né? Será que não existe uma outra explicação? Será que isso é tão grave quanto eu estou imaginando? Então, a terapia cognitiva, né, criou uma técnica que chama questionamento socrático. Então, dizem que o Sócrates, filósofo grego, lá na época dele, ele era um filósofo muito inteligente e ele ia levando o seu discípulo a chegar a conclusões por ele mesmo, sem dar uma resposta pronta. Então, daí o questionamento socrático são perguntas que levam a gente a fazer esse autoquestionamento e, no final de tudo, a gente consegue, assim, ter um pensamento mais realista e diminuir o medo, diminuir a tristeza ou a raiva. Então, em resumo, né, essas perguntas seriam quais? Que provas eu tenho de que esse pensamento é verdadeiro? Que provas eu tenho de que esse pensamento é falso? Imaginando uma outra pessoa passando por isso que eu estou passando, o que eu diria para ela? Ou então, o que uma pessoa que eu admiro, né, me diria em relação a isso? Outra pergunta interessante, se esse pensamento for verdade, o que de pior poderia acontecer? E se acontecer isso, como que eu superaria essa situação? Outro pensamento, outra pergunta, né? O que esse pensamento que eu estou tendo catastrófico diz a meu respeito? Então, será que esse pensamento mostra que eu sou preocupado demais, né? Que eu faço tempestade em copo d'água, que eu não acredito na minha capacidade de resolver? E, então, assim, é uma série de pensamentos e questionamentos que leva a gente a pensar diferente.
Inclusive, uma das perguntas é: o que eu posso aprender com isso? Né? Ou então, como que eu posso pensar de forma diferente? Então, fazendo todo esse questionamento, a gente tem um pensamento mais realista e se sente melhor. Né? Então, tudo isso acontece, né, porque eles descobriram que pessoas com a síndrome do pânico, na verdade, elas têm assim um padrão, né, de pensamento, um jeito de pensar, onde a pessoa ela se acha assim muito vulnerável. Né? Então, essa crença de vulnerabilidade é o que faz a pessoa ter todos esses pensamentos distorcidos. Né? E também tem outras crenças, por exemplo, que levam a pessoa a ficar muito ansiosa. Tipo assim, que a pessoa sempre tem que ser amada, tem que ser aceita por todo mundo. E isso pode não acontecer. Algumas pessoas, por não nos ver de forma realista, pode desvalorizar a gente. Né? Uma das coisas que me ajudaram muito, que eu aprendi com você, é que se algo der errado, o mundo não vai acabar. Porque eu tinha muita preocupação com o trabalho, por exemplo. Eu achava que se eu perdesse o trabalho, meu Deus, eu tenho uma filha pequena, eu tenho uma família, o que vai acontecer comigo? Então eu tinha esse pensamento negativo, isso me consumia muita energia. Então, através da nossa terapia, eu comecei a repensar os padrões de pensamentos e ver que, por mais que eu perdesse o emprego, existiriam outras oportunidades, outros negócios, eu conseguiria dar a volta por cima. Foi um pensamento simples, mas que mudou totalmente a minha forma de pensar. Mas por que é tão difícil mudar esse pensamento no dia a dia, que gera tanta ansiedade para nós? Então, é difícil mudar o pensamento porque na nossa história de vida a gente vai desenvolvendo o que é chamado de crenças, que é um jeito padronizado de pensar. Né? E foi descoberto que pessoas com síndrome do pânico, elas têm uma crença de vulnerabilidade. Então, crença é um jeito de pensar padronizado que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, ela tem essa crença de vulnerabilidade. Né? O mundo, ele ensina assim para a gente que a gente não pode sofrer. Né? E que então é errado sofrer e nos ensina assim só a ter prazer e ter conforto com a tecnologia. Né? Então, isso nos faz acreditar que sofrer é errado e que a gente tem que buscar um alívio rápido para isso. Então, as pessoas com síndrome do pânico, elas têm assim uma maneira característica de pensar. Né? Então, a pessoa acaba assim sendo perfeccionista, né? Em relação assim ao controle das próprias sensações, ela acha que ela sempre tem que estar bem, que ela tem que ter um bem-estar absoluto. Ela fica monitorando o tempo todo as sensações para poder controlar, ela não aceita assim um desequilíbrio, né? Sendo que isso não tem como evitar, né? Todos nós, um dia a gente acorda assim, um pouco enjoado, ou com uma dorzinha de cabeça, ou com uma dor aqui, uma dor ali. Então é muito difícil assim a gente estar sempre bem. Então são pessoas que elas querem controlar o tempo todo o seu corpo e são sempre muito preocupados com os desequilíbrios naturais do seu corpo. Né? E tem também outras crenças que a pessoa com síndrome do pânico pode ter, de achar que, por exemplo, assim, ela tem que ser sempre aceita e amada por todo mundo. Quer dizer, ela não pode ser rejeitada. Mas, às vezes, as pessoas podem nos ver de maneira distorcida, ou, às vezes, até nos desqualificar, né? Muitas vezes até competindo com a gente. Então, não tem como ser aceito por todo mundo. Né? E a pessoa também, assim, ela acha, né, que tudo tem que dar certo na vida dela.
E não é possível assim tudo dar certo, né? Então, quando as coisas dão errado, a pessoa não aceita, assim, ela acaba se revoltando, né? Outra característica da pessoa que tem um síndrome do pânico é, assim, achar que ela tem que ser competente em tudo, né? Uma pessoa realizada, que ela não pode errar, né? E isso realmente é difícil, né? Nós somos falíveis, né? Cada um de nós é falível e a gente tem que aceitar essa ideia, né? Que a gente tem fases na vida, tem fases da vida que a gente é mais produtivo, outras fases que a gente não é tanto. Então, é difícil controlar, né, esses pensamentos na hora que a gente precisa por esse conjunto assim, de crenças que a gente tem, né, uma maneira padronizada de pensar, uma maneira errada, que faz com que na hora a gente não consiga mudar nossos pensamentos. Então, nesse sentido, a psicoterapia é interessante, né? Pode ser qualquer terapia, mas o que acaba sendo mais eficaz é a terapia cognitiva para justamente trabalhar essas crenças que estão muito enraizadas.